por exemplo, yes. Aqui é a seção onde eu consigo selecionar a, o tipo de processo de usinagem que eu quero, né? Aqui tem faseamento, aqui embaixo, evidentemente, aqui, são processos em 2D, aqui tem a seção em processos em 3D, e por aí vai, né? Aqui eu tenho um menu, onde eu consigo selecionar vários tipos, né? Tudo bem customizável, né? Ah, quando eu seleciono, isso aqui alguns parâmetros, e o motivo de eu começar por aqui é porque eu quero mostrar a questão das unidades, né? Que a gente consegue trabalhar aqui em escalas diferentes, né? Consegue até customizar as escalas. No caso, ele vem com o padrão polegada e também tem disponível milímetro. Já já mostro como configurar. Mas quando eu seleciono uma ferramenta, por exemplo, ele me mostra disponível aqui na livraria dele todas as ferramentas que estão disponíveis em polegadas, já que esse é o padrão que eu tenho aqui. Inclusive que vai ser o que eu vou usar porque tem muito mais opção disponível em polegadas do que em milímetros. Aqui em File eu consigo configurar isso, né? Então se eu quisesse colocar em milímetros, é só vir aqui, mas eu não quero. Aqui eu poderia também customizar quantas casas, ah, quantos números significativos eu trabalho, número de precisão, enfim. Para desenhar uma. Eu vou apagar essa máquina aqui, fazer um novo projeto. Ctrl E. E vou começar a desenhar. Aqui, esse aqui é o ponto central, que eu posso mostrar ou não, né? Só apertando Alt F9. Eu vou deixar aqui porque vai servir de referência, né? Eu sou bem livre a desenhar peças aqui, né? Eu posso desenhar linhas retas, desenhar linhas retas aqui. Se eu seguro Shift, ele consegue, né, fazer ângulos perfeitos. Aqui eu consigo fazer aquelas curvas com vários pontos, né? Mas eu não vou utilizar. Esse aqui é o retângulo. Eu posso escrever aqui qual é o centro, né? Na verdade, qual é o ponto de referência que eu quero utilizar. Se eu quiser utilizar como o centro meu ponto, tudo bem. Por exemplo, aqui eu já... Quando eu coloco Anchor to Center, então eu estou centralizando o... O meu ponto central do retângulo vai ser o mesmo da origem, né? Se eu tirar essa opção, digita aqui o número do meu ponto, né? De referência. Nossa, eu não tirei lá o... Pronto. Então ele vai utilizar esse ponto de referência aqui, em algum dos vértices do retângulo, né? Eu gostei mais de utilizar o centro aqui. Então, boto largura e altura. Pronto. Que não está aparecendo porque estou muito próximo, né? A escala aqui está 0,6. Mas aqui. Uma coisa que eu gostei bastante dele é que eu consigo. Tem várias opções de perfil, de ângulo de visualização. Consigo deixar ele isométrico, entre outros. Só apertando Alt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou escolho aqui. Ou então eu venho aqui em View. View tem várias opções legais.
Aqui é onde eu consigo selecionar minha vista. Aqui é onde eu seleciono, por exemplo, a essas abas aqui, que são interessantes, ProtoPath, planos, grupos, etc. Voltando para cá, vou adicionar mais um retângulo, para lembrar um pouco da peça que a gente utilizou no trabalho. Consigo também só colocar livremente, aperto Enter. Eu vou fazer um exemplo de contorno. Eu vou adicionar outro retângulo aqui. Então, se eu colocar aqui, como eu coloquei o centro como o centro do retângulo no meu ponto de origem, então a referência agora, vou colocar aqui o 0, -4, pronto. Bem aqui embaixo vai ser onde eu coloco esse retângulo. Coloca 12, 4, perfeito. Se eu quiser agora fazer um contorno aqui, ó, eu seleciono os dois lados em que eu quero fazer, né? Para fazer uma curva no vértice. Escolho aqui um raio. Pronto. Posso fazer isso em todos os cantos. Se eu quiser, eu posso colocar um círculo. Seleciono o centro do círculo, raio. Fazer um roxinho. Então, bem aqui eu fiz um exemplo de. Não, não é uma superfície ainda, né? Mas vai servir de entidade para a gente poder criar uma peça, né? Então, se agora eu vou salvar, porque se travar eu perco tudo, né? Então, se eu vier aqui em Machine, eu posso agora escolher o tipo de usinagem que eu quero, né? Então, fresamento com torneamento, e por aí vai. Só que no caso, como hoje o nosso foco vai ser com fresamento, eu vou selecionar aqui. Tem outros tipos, né? Quando eu seleciono, ele tem uma máquina como padrão, mas tem uma lista aqui com mais que eu posso adicionar, né? Daí aparece aqui as opções. Esses dois já vêm por padrão, né? Já vem instalados, mas pode importar mais. Mas eu vou usar padrão mesmo. Aqui eu tenho o primeiro grupo. Se eu quisesse, eu poderia colocar outros tipos de ferramenta, de máquina aqui, né? E aí ele adicionaria outro grupo. Mas por hora a gente não vai precisar. Tá. Se a gente quiser começar agora a fazer nosso TOOPath, né? Ou seja, realmente começar a fazer algum tipo de processamento, basta então vir aqui em TOOPaths, seleciono agora qual o tipo de usinagem que eu quero fazer. Então, se eu for fazer um faceamento. Tá. Antes de fazer um TOOPath, importante fazer a própria peça, né? Então, eu venho aqui em máquina, coloco em Stock Setup, bem aqui em Tool Settings, é bem autoexplicativo, né? Eu coloco o número do meu programa, né? Aqui algumas opções disponíveis, eu achei essas mais interessantes. É, associar números sequencialmente às ferramentas e avisar quando tem ferramentas duplicadas. Então, bem aqui é onde eu consigo criar a modelo 3D, né? De onde vai atuar a minha máquina. Então, se eu colocar aqui em All Entities, eu consigo importar alguns parâmetros das minhas entidades. E aqui eu consigo colocar profundidade.
Bem aqui é onde vai ter o ponto de referência, né? No caso, como... Eu vou colocar assim, mas depois eu vou editar. Só para mostrar mesmo. Então, seu botão do meio do mouse. Deixa eu virar assim. Consigo rotacionar. Percebe que o ponto está bem aqui. Se eu agora editar para 1, consigo descer um pouquinho aqui a minha face, né? Lembrando que isso aqui são só referências. Daqui a pouco a gente vai começar realmente a fazer a usinagem nessas partes aqui e vai começar a aparecer na simulação. Bom, então agora se eu quiser fazer um faceamento, eu clico aqui em Face. E agora sim, isso aqui é o método, como ele vai fazer o encadeamento, né? Esse é o que vem por padrão. Então, ele coloca normalmente uma caixinha avisando o que deve fazer, né? Sugerindo o que deve fazer. Então, aqui eu vou selecionar esse lado. Se eu clicar mais vezes, ele vai considerar mais pontos de cadeamento, né? E aqui eu acho que vai dar um erro daqui a pouco. Depois eu mostro como é que tira. Porque eu cliquei 2 vezes e criei 2 pontos, né? Mas enfim, vou dar OK. Já ele aparece de cara aqui o tipo de processo que eu estou fazendo, né? Agora basta escolher a ferramenta. A ferramenta eu posso filtrar aqui ou posso vir logo em selecionar a livraria, selecionar a biblioteca. E aqui já vai ter o filtro também, que eu preferi assim. Ó, percebe que bem aqui tem 446. Eu acho que por padrão vem 280 por aí com milímetros, né? Eu clico em filtro, escolho aqui o tipo de ferramenta que eu quero usar. Posso escolher todas, escolher nenhuma. Na verdade, o que eu quero que ele mostre, né, aqui, que é só o filtro. Então essa aqui, achei interessante. Aqui ele mostra o diâmetro, né? Algo próximo do que eu gostaria de usar. Tem nessa mina aqui, ponto .375. Mas eu posso editar aqui o diâmetro da minha ferramenta. Se eu clicar nela aqui, eu consigo editar outras coisas da ferramenta e ela veio para o padrão, né? Mas eu consigo editar mesmo assim. O holder, quer dizer, a base da nossa ferramenta aqui. A gente pode também mudar algumas coisas sobre ela, mas eu não vou estar fazendo isso agora. Cut Parameters é onde eu consigo definir qual o método no caso aqui do faceamento, né? Qual é a, a estratégia que ele vai utilizar para fazer o faceamento. Só conferir, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então tá, aqui é a estratégia que eu vou utilizar, né? Ele mostra aqui em linhas azuis onde ele vai estar realmente fazendo o corte. Em amarelo ele está apenas reposicionando. Então, por exemplo, aqui em zigue-zague, ele vai começar aqui da referência que eu coloquei, né, no começo para o encadeamento. Então, vai ser bem daqui, desse ponto. Vai vir para a direita, desce um pouquinho, vai para a esquerda. Bacana que ele já ajusta esse diâmetro bem aqui de acordo com o diâmetro que eu escolhi da minha ferramenta, né? Aqui eu vou mostrar já já como é que isso aqui funciona, mas ele basicamente vai fazer automaticamente os passos para a profundidade do faceamento que eu desejo, né? Então se eu colocar aqui, por exemplo, 0.5, ele vai começar a fazer passos de 0,5 milímetros até a profundidade, no máximo, né? Até a profundidade onde eu desejo. E aqui na finalização é quando eu começo a chegar mais perto do nível que eu desejo, né? Escolho quantos cortes eu quero fazer isso com antecedência, sei lá, 2, 1, e escolho aqui o tamanho, né, desse passo. Não vou colocar ainda, porque para não ficar confuso, mas já já eu mostro. Aqui ele mostra
basicamente ao que se refere cada uma dessas opções. Então, se eu selecionar aqui, normalmente a gente vai preferir colocar absoluto, porque absoluto quer dizer que ele vai manter como referência aquele ponto que a gente tinha escolhido no começo, né? E se a gente colocar incremental, ele vai começar a utilizar como referência o ponto do vértice em que a gente chegou em cada passo, né? Não é isso que a gente quer. Bom, deixa eu ver se tem. Acho que aqui não tem mais nenhuma assim tão importante por hora, né? Então vou dar um OK. Aqui é aquele erro que eu falei que poderia dar por causa dos pontos que eu tinha escolhido, né? Ó, vem aqui em ToolPath, né? Ele é interessante isso porque ele consegue regenerar automaticamente essas coisas, né? Esse tipo de coisa ele consegue resolver muito problema sozinho. Mas, enfim. Ué, foi esse bem aqui. Eu vou gerar um novo faceamento para. Agora ele não está conseguindo tirar esse ponto bem aqui. Então vai ser um pouquinho mais rápido. Então seleciona aqui um ponto. Ele coloca aqui o ponto de sentido, né? Encadeamento. Ferramenta. Já escolhi naquela hora, não preciso. Ele já guarda aqui no histórico, né? Vou colocar zigue-zague, que eu achei mais eficiente. Aqui, colocar todos como absoluto. Nenhum corte de profundidade. OK. Pronto. Então aqui ele já mostrou o caminho que ele vai estar fazendo o faceamento, né? Se eu aproximar bem aqui, ó, para poder visualizar melhor, ele vai estar fazendo exatamente onde eu desejo, é na face onde eu escolhi, né? Se eu colocar agora e dar uma travadinha, mas pronto. Aqui é uma distância de segurança, né? Ficou 0.05, quase não deu para aparecer, né? Se eu quisesse colocar aqui 1, ele ia colocar mais em cima, né? Exatamente no caso, 1 polegada acima, né? De onde eu coloquei. Mas eu não vou colocar. Aqui é aqueles cortes de profundidade que eu tinha avisado. Então, por exemplo, aqui eu tenho 0.1, 1 polegada de distância, né? Então, se eu coloco aqui 0.5, esse vai ser o passo máximo, né? Mas ele vai se ajustar automaticamente da forma como ele achar conveniente, né? Se eu colocar só assim, ele ia fazer 2 passos 0.5 mesmo, porque aqui tem 1 polegada, né, de distância. Então ele vai fazer 0.5 aqui, 0.5 aqui, 0.5 vezes 2 dá 1. Porém, um momento. Desculpa, uma visita aqui. Bom, continuando. Se eu quiser fazer agora corte e finalização, posso escolher aqui um número. Por exemplo, se eu quiser escolher 2, escolher aqui o passo de 0.1. Então, ó, ele vai fazer aqui no final, vai ter aqueles passos, em vez de 0.5 agora, ele ajustou para 0.4 sozinho. Veja que se eu mudar aqui para 0.4, não vai mudar a distância, né, de cada passo desses daqui, esses passos mais largos. Isso porque ele vai fazer 0.4 para 0.4 dá 0.8, né? E aí sobra justamente aquele 0.2 que a gente precisa para esses últimos 2 passos de finalização. Então, eu ainda não fiz, já tomei um bom mais tempo do que eu achei que eu ia estar tomando, mas se eu quisesse já, só isso daqui, ver como é que funcionaria,
Aqui eu seleciono, na simulação, né? Aqui eu seleciono todos os passos que eu for colocando aqui, né? No caso só tem um, então não precisa agora. E aqui eu consigo verificar como é que ficaria a operação. Então, ele abre uma aba diferente. É uma pergunta, quantas equipes ainda tem para apresentar? Quanto carrega? Bem, como só tem você e mais um grupo, o tempo que você desejar. Ah, então beleza. Tá, então aqui ele já gerou aquela peça que a gente criou aqui no começo, né? De 20 por 20 e 5 de profundidade. Aqui eu vai ficar muito rápido se eu deixar assim, né? Então aqui eu consigo selecionar a velocidade, né, da simulação. Vou deixar aqui um pouquinho mais baixo para a gente conseguir visualizar. Aperto o play. Então ele já faz o faceamento. Veja que já aparece aqui a ferramenta, né? Ó, aqui em alguns passos em que ele pronto, ele chega até a nossa face aqui, né? Bom, vamos tentar adicionar um pouquinho mais de coisa para enriquecer um pouco o trabalho. Aqui, esse Area 1000, ou Pocket, ele é onde a gente consegue fazer, por exemplo... Antes eu vou só tirar isso aqui para não ficar demorando tanto, né? Vou tirar essas partes de profundidade, etc. Deixar só assim mesmo, fica mais simples. Tá, voltando. Pocket é onde a gente consegue fazer, por exemplo, alguma cavidade, né? Então, se eu quiser fazer tanto esses círculos aqui quanto essa boquinha, é um procedimento que ajuda a limpar o material por essa área. Então, aqui mais uma vez eu consigo escolher o cadeamento, né? Vou escolher essa área aqui. Mais uma vez eu consigo escolher a ferramenta. Posso mudar aqui, né? Posso selecionar outra aqui da biblioteca. Mas eu não vou selecionar, vou deixar essa aqui mesmo. Uh, Cut Parameters, mais uma vez. Aqui é essa parte Talk to Living Walls, é onde eu consigo selecionar essa parte aqui do em volta, né? Da distância da parede para a ferramenta, né? Caso preciso. Aqui, a mesma coisa de antes. Espaço de segurança, né? Que eu quiser deixar. Aqui para superfície, né? Finalização. Depth Cuts, a mesma coisa. Link Parameters, normalmente a gente vai vir aqui para selecionar o absoluto. Na verdade, se eu quiser, eu posso deixar isso aqui como padrão já. Entendeu? O programa ele é bem customizável, dá para colocar vários, até editar os atalhos pelo teclado, né? E pelo mouse também. Dá para colocar macro em mouse para ter mais opções, assim, mais atalhos disponíveis, né, de forma rápida. Mas enfim. Então aqui ele já gera automaticamente, ó. Que como eu não coloquei profundidade, ele só fez quase como se fosse um faceamento aqui mesmo, né? Então vamos mudar isso aqui. A profundidade, ó, em vez de 0, eu vou colocar em -2, por exemplo. Então ele já vem para cá, ó, né? Se eu quiser eu posso adicionar mais passos, né? Então vamos lá. Eu queria colocar alguns passos aqui, como botei, acho que foi 3 ou foi 2? Foi 2, né? Eu vou botar 0. Vou botar de 1, para não ficar tão assim, né? E eu vou colocar só um corte de finalização para, por exemplo. Então, ele já zerou
esse passo aqui, né? Tá. Então, se a gente vier aqui agora, ó, seleciona todas as operações, ó, eu posso literalmente só mostrar uma das partes, né? Do meu toolpath, mas se eu venho aqui, seleciono tudo, venho aqui eu já consigo gerar a simulação, né? Então, Alt 1 para mostrar o topo, Alt F1 para dar para ele preencher na tela, né? Vou aqui colocar um ângulo melhor, dar um zoom. Bom, dá play aqui. Que ele veio direto porque eu tirei aquele espaço de finalização, etc. E ele vai fazer mais um para finalizar no final. Ó, percebe que bem aqui, ó, ele deixa um espacinho por causa da ferramenta, né? Mas a cavidade foi feita. Deixa eu fechar aqui. Não preciso fechar toda vez, mas eu prefiro. Deixa eu ver se tem alguma opção ainda interessante de mostrar. Acho que... Ah, tá. Essa aqui é interessante. Ela meio que mostra... Ela dá uma segurança, né? Na hora de fazer o corte, não ficar tão por cima da linha de onde eu coloquei, né? Então ele dá um espacinho a mais. Fica um pouco mais bonita o trabalho, né? Então se eu selecionar aqui, simular novamente, botar um pouquinho mais rápido. Aqui fica um pouco melhor, mas enfim. Tem aqui o trabalho de furação, por exemplo, se eu quiser. Por exemplo, aqui no caso essas cavidades são muito grandes, então de furação não é o melhor trabalho, mas vamos lá, né? Caso eu queira, eu seleciono os pontos onde eu desejo fazer a furação, né? Então aqui ele já seleciona até a ordem e eu dou um OK. Lembrando, novamente, que uma caixinha para mostrar o que você pode fazer, né? Uma sugestão. Aqui eu seleciono a ferramenta. Para mudar um pouquinho, eu vou selecionar outro. Então, venho aqui em filtro. Pode ser essa daqui. Pode ser Spot Drill mesmo. Como o nosso diâmetro é muito grande, eu vou colocar essa bem daqui, né? Eu posso aqui aumentar o diâmetro para, no caso lá, aqueles nossos furos eram de 4 de diâmetro, né? Mas, enfim, tem que ver se essa ferramenta realmente tem disponível. Eu vou até colocar um diferente para não ficar tão certinho, mostrar uma situação diferente. Que acho que não precisa mudar esse daqui, pelo menos. Cut parâmetros. Posso mudar aqui o tipo de ciclo, né? Link parâmetros, como sempre, colocando aqui em campo absoluto. Essa parte aqui é interessante porque ele tem uma calculadora de profundidade que ajusta. Aqui não vai servir tanto porque eu deixei tudo bem padrão, né? Mas em outras situações é bem prático. Vou colocar -2 aqui. Acho que acho que aqui não tem mais outra opção que seja tão interessante, mas existe, né? Bom, ok. Ele vai fazer o furo. No caso, eu escolhi 2 de diâmetro, né? Então, mais uma vez, seleciona todos. Venho aqui.
Ficou um pouco rápido, né? Mas deixa eu tentar fazer novamente. Então, acho que já tomei bastante tempo e tem muito mais coisa interessante para mostrar, mas acho que por hora é isso. Você não vai gerar o código G? Então, o código G eu poderia gerar, só que ele teria que ser por aqui, ó. E aqui ele não permite, porque eu só tenho uma versão demo. Mas é bem simples também, entendeu? Ah, ok. Bem, para a gente finalizar, tem o grupo que ficou de reapresentar. Uhum. Estão presentes aí? Estamos, professor. Então, Sim, senhor. João Luiz, né? E Matheus Teixeira podem iniciar a apresentação do Autodesk 360 torneamento. Vamos lá. Certo, eu vou compartilhar a tela, professor. Quando o senhor ver a minha imagem, peço que dê o retorno, por favor. Ok, pode dar início. Certo. Deixa eu verificar. Bom, gente, eu me chamo Matheus e, junto com o João, eu vou apresentar essa demonstração de projeto e seleção dos parâmetros de usinagem para uma peça de torneamento utilizando o Fusion 360. Eu já estou com um projeto em branco aqui aberto. A gente consegue verificar a origem dos eixos aqui. Esse é o eixo Z, e aqui no cubo também o eixo Z, o eixo X, o eixo Y. Aqui nessa parte de settings, a gente consegue ver as unidades do projeto, está em milímetros. Eu vou tratar do desenho da peça e da cerca de metade dos processos da estratégia de usinagem. O João vai tratar da outra metade e mostrar a simulação e geração do código G. Então, para a gente começar a fazer o desenho, a gente pode selecionar a opção de esboço. E agora a gente vai selecionar qual plano a gente vai fazer o desenho. Como a gente está fazendo o torneamento, a gente quer trabalhar com o plano XZ, então vai selecionar esse plano aqui. Deixa eu ocultar a origem. Aqui no cubo a gente consegue ver que o eixo Z está para cima e o X para a esquerda. A gente pode girar ele para a direita para poder ficar o Z para a direita e o X para cima. Então, para começar a fazer o desenho, a gente pode selecionar uma linha. A peça que a gente vai fazer tem 200 milímetros de comprimento, um diâmetro de 50 milímetros. Aqui vem uma seção de 30 milímetros, mais uma descida, uma rampa, outra seção de 30, a gente vai interromper por enquanto, mais uma seção de 30, desce 10 milímetros, uma seção de 20, sobe aqui mais 20, outra seção de 30 e aqui um arco de raio 40. Aqui novamente a gente faz um arco com o raio 10. Então a peça que a gente vai utilizar, o plano dela é esse aqui, está localizado um pouco atrás da origem. Uma vez que a gente fez o desenho, pode finalizar o modelo. Aqui na tecla do Home a gente consegue resetar essa vista para ser a frontal. E uma vez que a gente fez o desenho, pode selecionar e fazer a revolução. Aqui a gente seleciona qual eixo. A gente quer fazer o giro em torno do eixo Z, então basta selecionar o Z e dar o OK. A gente pode movimentar para ver a peça. Dá para voltar aqui novamente no Home e selecionar essa como a vista Home da peça. Então, agora que a gente já tem o desenho feito, a gente pode trocar para a aba de manufatura para começar a definir quais são os processos de usinagem que a gente vai querer.
Então, a gente tem aqui o fresamento, o torneamento e outros processos. A gente vai utilizar o torneamento, né? O primeiro passo é a gente criar um setup. E aqui a gente vai definir coisas como a máquina, que eu vou deixar para a parte de geração do código G, parâmetros do código G, como o comentário que vai estar no código, o número do código, e a peça bruta. Então, a gente quer que seja um cilindro. O diâmetro da nossa peça acabada é 100. Como a gente quer material para trabalhar, a gente coloca o diâmetro da peça bruta como 110. Então, a gente vai ter 5 milímetros em cima para poder trabalhar. A gente vai centralizar o modelo em relação à frente dele, né, em relação à peça bruta, e vai afastar 5 milímetros nessa posição, para a gente ter material para trabalhar, para fazer os ajustes no torno e também para realizar o faceamento e o acabamento. Então, quando a gente movimentou, a peça aqui atrás saiu. Agora tem que ajustar o comprimento da peça. Se a gente ajustar 5 milímetros, ela fica com a nossa peça acabada no limite da peça bruta. Então, para fazer a fixação no torno, a gente pode adicionar ainda mais 60 milímetros. E agora a gente tem uma região que não vai ser usinada e que pode ser usada para fixar. Então, essas podem ser as definições da peça. A gente também consegue verificar aqui como é que ficou o zero. Então, o eixo Z para a direita e o X para cima. E a gente pode dar o OK. Agora, com o setup, a gente pode começar a verificar quais são as operações que a gente vai definir. Então, para torneamento, a gente tem todas essas operações. Um faceamento, desbaste de perfil, desbaste de acabamento, fazer cavidades tanto para desbaste quanto para acabamento. A gente vai começar fazendo o faceamento da peça. A gente seleciona. Aqui a gente vai começar selecionando a ferramenta. As ferramentas de exemplo para torneamento e uma ferramenta geral. Essas são as ferramentas que ele tem disponível. A gente consegue ver um desenho, um esquemático da ferramenta e aqui alguns outros parâmetros. A gente vai começar selecionando essa, que é uma ferramenta de mão direita. Aqui a gente já consegue ver a ferramenta. Esses outros parâmetros definem a velocidade máxima e alguns outros parâmetros de corte que a gente pode deixar como padrão por enquanto. Essa parte aqui vai definir onde começa o faceamento. Ele está finalizando aqui no limite da nossa peça acabada. E a gente pode deixar por enquanto assim também. Nessa região a gente não precisa mexer por agora, eu vou explicar depois. E aqui a gente define como é que vão ser os passes. A tolerância e tal. Aqui a gente vai definir que múltiplos passes e selecionar qual vai ser o passo de cada passe. A gente quer fazer múltiplos passes, cada passe com 1 milímetro. E para a gente deixar sobre material para trabalhar o passe de acabamento, a gente vai selecionar essa opção e selecionar quanto de sobre material você quer deixar. A gente vai deixar 1 milímetro, e aí quando a gente aproxima, a gente vai ver que ele vai ajustar isso. Essa última opção, a gente também pode deixar como padrão para essa operação. Então, ele vai carregar aqui o faceamento. Se a gente abrir aqui, a gente vê que ele deixa o sobre o material que a gente planejou. Então, depois que a gente faz o faceamento, a gente pode começar tratando dessa região aqui. A gente quer fazer a usinagem dessa região com um diâmetro maior, um diâmetro de 100. Então, a gente vai fazer um desbaste do perfil. A ferramenta, a gente pode manter a ferramenta que já tinha selecionado. Essa parte da geometria define onde vai começar a circunferência vermelha e onde vai terminar com a marrom. Ela está terminando no limite da nossa peça acabada. A gente pode alterar isso para ela terminar um pouco depois. Então, a usinagem vai vir até aqui. Agora, nessa parte da definição dos raios, o processo que a gente está definindo, ele ocorre entre o diâmetro interno e o diâmetro externo que a gente define. Como a gente só quer usinar esse diâmetro maior, a gente tem que subir o diâmetro interno para uma altura que seja coerente. Aqui a gente tem um raio de 50, então a gente pode alterar o diâmetro interno para 50. A usinagem ocorre entre 50 e 55, que é onde tem a peça bruta.
A definição dos passes, a gente quer passes horizontais, da frente para trás e sem permitir que ele faça cavidades. A gente pode selecionar a cavidade máxima, como 2, e novamente aqui, para deixar o sobrematerial para o processo de acabamento, a gente seleciona 1 milímetro, tanto em X quanto em Z. Essa parte do link aqui também pode deixar como padrão. A gente consegue carregar, que a gente consegue ver também como que ele deixa. Aqui dá para ver a definição do sobrematerial que a gente definiu, de 1 milímetro. Depois que a gente já usinou essa parte, a gente precisa usinar toda essa região com um raio de 40, a partir de 40. Então, de novo, vai fazer um desbaste de perfil, a ferramenta mantém a ferramenta que foi selecionada, a geometria, a gente não quer usinar até o final, porque a gente não vai passar por lá. Então, a gente consegue deslocar até o limite onde a gente quer que faça a usinagem. Essa parte vai ser feita agora só com acabamento e a parte de trás a gente não vai mexer mais. E aqui a gente pode deixar do começo. Novamente tem que ajustar os raios. O raio externo a gente já usinou até o 51, que é o raio que a gente usinou até aqui. Então a gente pode descer o raio externo em -4, para ele ficar no limite com 51. E o raio interno vai ser o mesmo processo. Aqui a gente tem um raio de 40, então a gente pode subir essa peça a 40, para usinar entre 40 e 51. Novamente a definição dos passos, horizontal, da frente para trás, sem permitir que ele faça cavidades. A máxima profundidade de 2 milímetros, e novamente o sobrematerial de 1 milímetro, tanto em X quanto em Z. A última parte a gente também pode deixar padrão para esse procedimento. Quando a gente dá essa vista aqui, a região em amarelo é a região que vai ter de peça quando ele terminar esse processo. E aqui, de novo, a gente pode ver como que ficou a definição do sobrematerial para o passe de acabamento. Eu vou salvar o projeto. Versão Matheus. Como o Fusion é um sistema em nuvem, a gente consegue compartilhar esse projeto. Eu já compartilhei esse projeto com o João. A gente criou uma pasta chamada Seminário TCN, que tem alguns projetos. O projeto que a gente está trabalhando, que é o modelo de demonstração ao vivo. E como eu acabei de atualizar, o João já consegue abrir esse projeto atualizado com as definições que eu fiz de faceamento, de desbaste da peça e todo o projeto. A partir de agora, o João vai terminar de tratar da usinagem, apresentar a simulação e realizar a geração do código G. Beleza. Agora o Matheus já parou de compartilhar a tela dele, eu vou começar a compartilhar a minha. Eu peço que vocês me avisem se aparecer, porque é para aparecer, né? Eu vou mandar todas as janelas, só por segurança. Apareceu, né? Sim, já apareceu. Legal, legal. Então, lá vamos nós. Vocês estão vendo, pessoal, uma tela em vazio, onde vocês conseguem ver no canto esquerdo as nossas diferentes opções de versão de modelagem dentro da pasta que o Matheus já apresentou, que é a pasta Seminário TCN. Eu estava na versão V3, que era essa aqui, só que há 1 minuto atrás o Matheus atualizou, e aí, portanto, já apareceu a versão mais recente, que é essa que ele acabou de demonstrar para vocês. Tudo pela internet, o que eu acho bem legal. Por isso que é na nuvem, né? Então, bastou eu clicar nela e ele abriu a peça exatamente de onde o Matheus parou com aquelas primeiras 3 operações de usinagem. Então, agora eu posso continuar. Lembrando que a gente já removeu o material desse diâmetro maior, desse diâmetro de 40 milímetros. Nos resta apenas planejar a remoção de material para essas cavidades aqui, para essa parte aqui, que a gente vai fazer por escadinha e depois com o acabamento, e por fim fazer o corte da peça, separando ela do que resta do tarugo.
Eu vou, então, vir aqui na parte de Turning Groove, que é essa parte de cavidade. Nós não vamos utilizar a mesma ferramenta de antes, porque é uma operação diferenciada e as nossas cavidades não são lá muito largas, então eu não quero correr risco de colisão. Então eu estou aqui na nossa seleção mostrando todas as ferramentas que o Fusion disponibiliza para essa licença educacional. Já dá para ver na parte de categorias que a gente está dentro da área de torneamento. Eu vou especificar que é especificamente o Grooving, que é essa opção aqui. E aqui a gente tem essas 3 opções de ferramenta de amostra. Aqui na parte de cima também tem umas ferramentas que são herança de treinos passados que a gente fez no software, mas isso aqui não ia aparecer para qualquer usuário, só aparece para mim porque eu já treinei mexendo com essas peças antes. Vamos começar com o que está disponível padrão do Fusion, e eu vou começar com a ferramenta errada, né? Fiquem atentos a isso. Eu vou começar com uma ferramenta que ela tem, esse formato arredondado, ela é completamente redonda. E eu quero mostrar só o que acontece quando a gente faz o planejamento da usinagem de cavidades com essa ferramenta redonda, ela vai acabar filetando esses cantos aqui, na parte da cavidade mais próxima do centro da ferramenta. Quando vocês observarem que, né, não ficou tão legal, aí a gente troca para a ferramenta certa, que é uma ferramenta mais quadradinha. Eu vou deixar a configuração da velocidade de corte toda familiar, não precisa mexer com nada com relação a isso. Eu vou arrastar os nossos raios para especificar que eu só quero usinar essa região aqui de cavidade. Eu fiz isso aqui manualmente com o mouse, mas tem outras opções também. Eu podia, por exemplo, ir nessa opção de seleção. Aí, depois disso, eu podia rotacionar a minha peça e simplesmente clicar nessa superfície. E aí, deixar o offset em 0, né? Porque se você fez com a seleção, ele não precisa de offset. Mesmo resultado, né? Não fez diferença. Só mostrando para vocês que tem diferentes opções para você chegar na mesma delimitação de espaço. O raio, a gente pode descer esse raio externo, porque, lembrando, essas duas partes aqui, esse diâmetro de 50 e o diâmetro de 40 já foram usinados, e eu posso deixar o raio interno só até aqui, coincidindo com o nosso raio de 20 milímetros, para especificar que a gente só vai remover material nessa faixa entre x20 e x40. Eu vou deixar que a remoção de material é só no sentido descendo, você não vai remover material quando a ferramenta estiver subindo também. Vamos deixar que cada passe vai ter 1 milímetro, blá, blá, blá. De resto, tá tudo legal. Porque a minha preocupação aqui é mostrar que vai dar uma coisa não muito agradável, né, por conta da geometria da ferramenta de corte. Eu vou fazer uma breve simulação só dessa uma operação de usinagem, depois a gente vai fazer uma simulação do processo completo, só para vocês enxergarem o que acontece. E dá para ver, quando a gente der um zoom aqui, que está tendo uma certa curvinha, está tendo um filete. Isso porque, de novo, a geometria da ferramenta de corte não é a mais adequada para esse tipo de corte. Aí a gente pode continuar a simulação, aí vai fazer mais uns passos, vai ficar verdinho quando ficar coincidente com a geometria. Pronto, acabou a simulação. Percebam que surgiram esses anéis aqui, onde você tem a transição dessa cavidade para aquela outra, justamente por causa da geometria da ferramenta. Isso não ficou tão legal. Como eu não estou satisfeito com o resultado da simulação, eu vou editar o nosso processo, a nossa operação, vou vir aqui na seleção de ferramentas e vou trocar de ferramenta, já que essa não está tão agradável para mim. Agora, ao invés de usar a ferramenta que é mais circular, eu vou usar a ferramenta que é mais quadrada. Lembrando que nenhuma delas é perfeitamente quadrada, sempre tem algum raiozinho, porque, né, você está mexendo com material de geometria real. Se você der um zoom, dá para perceber que ela tem uma certa curvinha, mas já é algo muito mais próximo de ser quadrado, se comparado com a ferramenta circular. Isso aqui, pela definição do Fusion, tem um raio de 0,8 milímetros. O resto, tudo certo. Eu estou satisfeito com as configurações, essa parte não me preocupa muito. O importante mesmo era mexer com a geometria da ferramenta. E tem esse detalhe de packing, né? Eu não vou me ater muito a isso, porque isso é mais uma coisa, caso você esteja preocupado com a interação
da ferramenta com o fluido de corte, mas a ideia do packing é que você pode configurar a ferramenta para ir cortando, ao invés de ser um movimento só, em que ele desce até o seu diâmetro interno, ele desce um pouquinho, depois sobe de novo, depois desce mais um pouquinho, depois sobe de novo, de novo. Isso para dar mais espaço para a movimentação do fluido de corte. Não é uma coisa que me preocupa muito no momento, até porque a gente tem um tempo certo limitado. Eu vou modificar o nosso ângulo de aproximação, só porque eu gosto mais que seja 90 graus, mas a princípio, mesmo que eu deixasse em 45, não deve ocorrer nenhum tipo de colisão. A gente já fez a simulação com a ferramenta original circular, não deu erro, e agora eu só troquei para a ferramenta quadrada, não deve dar problema também. De novo, a gente está realizando a simulação, só que agora, como a ferramenta é mais quadradinha, olha só que legal, isso aqui já está mais parecido com um canto vivo. Não está perfeito, né? Porque a ferramenta não é exatamente perfeitamente quadrada, mas já está mais próximo do que eu considero tolerável. É isso para demonstrar para vocês que a gente tem que levar em consideração a geometria da ferramenta. Outra observação importante é que nessa parte de simulação eu estou usando essa... cadê a configuração? Aqui, né? Comparação. Você tem diferentes opções para colorir a sua ferramenta ao longo do processo de usinagem. E eu lembro que o Davi e o Luiz mostraram essa coloração de comparação, em que você pinta o que você está usinando em azul, se ainda está sobrando material, em verde, se está coincidente com a geometria final da peça, e em vermelho, se aconteceu alguma coisa errada e você comeu mais do que deveria. E eu gostei dessa configuração, então é por isso que a gente está usando ela. Isso foi a construção das nossas cavidades. O que resta agora é fazer aquela escadinha em antecipação dessa parte da frente, que é quadrada. De novo, a gente volta para a opção de torneamento de desbaste. Eu vou voltar para a ferramenta original, aquela que o Matheus já utilizou, que é essa de mão direita aqui. Continua sendo um torneamento da parte externa, eu não preciso me preocupar com modificar a velocidade de corte, eu posso alterar os nossos limites, né? Porque eu quero só fazer a escadinha, eu não estou preocupado com o restante dos processos, então eu arrasto a parte de trás para delimitar a usinagem só a essa seção aqui. Além disso, eu quero que você comece no raio interno, coincidindo com o eixo central da nossa peça. O raio externo vai ser aqui em 40 milímetros, quase, mas eu quero com um offset. Deixa eu mexer aqui. Não, esse aqui é o raio interno, esse aqui. Ahá. Pronto, 41. Porque lembrando que o Matheus estava fazendo as outras usinagens de desbaste, deixando um sobrematerial de 1 milímetro. Né? Então eu quero garantir que a gente está fazendo tudo no mesma concordância, né? Deixando 1 milímetro de sobrematerial. Aqui tem esse detalhe de não permitir grooving, porque senão ele vai começar a dar umas inclinadas onde não deveria, isso pode aparecer na simulação com algum tipo de colisão, e eu vou deixar apenas sobrematerial na direção do eixo X. Na direção do eixo Z eu vou colocar 0. Nossos passes e retrações estão todos ok, então a gente já pode dar ok e verificar a nossa operação de desbaste fazendo a escadinha. Olha só, apareceram colisões. Vocês estão vendo aqui, ó, em vermelhinho? Todos esses momentos aqui são momentos em que tem algum tipo de colisão inesperada. Nem sempre é uma coisa que a gente consegue prever, às vezes é uma questão do próprio simulador. Mas dá para ver que pelo menos ele fez a escadinha bonitinha, né? Vamos tentar corrigir essa operação para remover a ocorrência de colisões. Para isso eu vou mexer primariamente com esses detalhes aqui, ó, de qual que são as nossas faixas de distanciamento seguro. Eu vou aumentar elas para 1 milímetro, vou colocar a distância de retração em 2 milímetros, porque às vezes é só uma questão de como é que você está movimentando a peça conforme ela se aproxima ou se distancia a ferramenta da peça, no caso, né? Tá. Salvei. Vamos ver agora se a gente vai ter algum tipo de colisão de novo. Desapareceram todos os vermelhinhos. Olha que coisa mágica.
Foi só por causa disso, foi só porque eu estava configurando a proximidade da ferramenta muito próxima de onde está a peça, e aí ele estava indicando colisão. Ok? Vocês perceberam que foi só alterar isso, todos os vermelhinhos desapareceram, né? O que nos falta agora? Falta agora o desbaste, né? O acabamento. Aqui sim a gente vai remover o material para deixar ela toda verdinha, vai ficar bem legal. Continua sendo um torneamento externo, continua sendo um corte com essa ferramenta de mão direita. Eu vou do começo até o final, né? Exatamente como a gente estava fazendo para os outros procedimentos de corte. Eu vou deixar o diâmetro externo aqui em 55 milímetros mesmo, não vai fazer muita diferença, porque aqui já é o último acabamento. Como é acabamento, a gente não vai deixar sobre material, né? Porque não faz sentido, esse aqui já é o último passe. Eu não vou permitir. Aliás, eu vou permitir esse aqui só para vocês verem o que acontece. Não é a versão final, mas é bom vocês verem que não fica tão legal. E eu vou alterar o nosso ângulo para 90 graus também. Ó. Tá vendo que ele fez uma rampinha aqui em azul escuro? Isso é porque a gente permitiu uma espécie de antecipação de cavidades. E se eu simular, vocês conseguem visualizar aqui que a nossa ferramenta faz o passe, ela dá uma inclinadazinha e depois ela continua. Não deu problema, mas eu não acho muito confortável, até porque quando ela está fazendo essa cavidadezinha, o porta-ferramenta quase colide com a peça. Então, para não ter essa inclinação, a gente volta lá na configuração do acabamento, vem aqui nessa parte de passes e não permite grooving, não permite essa antecipação. Isso é uma coisa que eu imagino que vocês vão se lembrar da apresentação da semana passada. O pessoal de torneamento do Feature Cam também teve que fazer uma modificação similar, justamente para não ter essa inclinação. E agora não tem, o movimento da ferramenta agora é retilíneo, exatamente como eu queria, e a gente pode simular para visualizar ela aqui, cortando, indo reto e pronto. E fica tudo verdinho, porque a gente conseguiu remover material exatamente dentro da tolerância de 0,01 milímetros. Acabou? Não acabou. Tem mais uma operação, que é a operação de corte. É basicamente a ideia de você separar o que resta do tarugo da peça propriamente dita. O legal é que ele já identificou por conta própria que você vai fazer um corte removendo essa parte aqui, que é onde acaba o modelo, dessa parte aqui, que é só tarugo. Eu nem precisei modificar nada a respeito disso. Se a gente tivesse uma geometria especializada nessa parte aqui, se, por exemplo, tivesse algum tipo de filete ou de chanfro, aí você aperta essa opção aqui de Edge Break, e ele te deixa configurar o movimento da ferramenta ao longo do processo de corte para deixar alguma geometria particular. Como não tem, como a nossa base ela é toda cilíndrica, retona, não precisa mexer com isso. Aqui a gente está indicando que você começa, né, nesse raio de 55 milímetros e você vai descer até o zero, porque eu quero cortar tudo e separar efetivamente a ferramenta do restante do tarugo. E, bom, é isso. Não precisa modificar mais nada. Eu estou satisfeito com isso. Vai dar certo? Não vai dar certo. E vocês vão ver por quê. É porque vai ter uma colisão. E uma colisão bem desagradável, eu acho, porque o porta-ferramenta não é grande o suficiente. Olha só, olha que loucura. Uou! Estragou a nossa peça. Estragou a nossa peça porque o porta-ferramenta não no caso, a ferramenta, junto com o porta-ferramenta, não conseguem descer até o centro, que é onde a gente quer cortar. E aí tem essa colisão e você arruína completamente a geometria da base da nossa peça. Como é que a gente evita isso? Bom, basta você ir na configuração dessa operação de corte e você modificar a sua ferramenta. Eu continuo querendo alguma coisa de grooving, só que agora eu quero uma coisa mais longa. Como a gente só tem essas opções aqui, ó, com um comprimento de 20 ou um comprimento de 30 milímetros, eu vou editar a minha ferramenta de corte. Tá vendo que tem essa opção aqui com um lápis? É por causa que a gente vai modificar a cara dela. Eu vou deixar a descrição como tá. Porque aqui tá na versão read only. Eu vou ter que fazer alguma outra coisa aqui. Copiar. E vem para cá. Não, ele não tá legal desse jeito não. Vem para cá.
Ah, tá. Qual que foi o problema? Eu estava fazendo coisa errada. Eu estava nessa seleção aqui, que era incluindo as ferramentas padrão do Fusion, e aí aqui ele não me deixa modificar as peças, só visualizar. Mas se eu vier para a parte de, né, documentação minha, aí tem esse símbolo de mais aqui, e eu consigo criar a minha própria ferramenta do zero. Pronto, agora vai dar certo. De novo, tem todas as categorias aqui, a gente vai especificamente para o Grooving. Se ele carregar, né? Ó, carregou. A gente vai chamar ela de ferramenta de corte. E aqui ele nos deixa controlar qual que vai ser a cara dela, se ela vai ser mais quadrada ou mais arredondada, qual que é o material utilizado, né? Isso não foge um pouco ao escopo do nosso trabalho. O importante é você vir aqui na parte de comprimento e você modificar esse head length para pelo menos 60 milímetros. Eu já testei isso aqui antes. Menos do que 60 milímetros ainda tem algum tipo de colisão, mas a partir de 60 já é aceitável. Eu vou aceitar aqui, ela já apareceu nas minhas opções, eu vou selecionar ela para fazer o corte, e agora vocês conseguem ver que tem um comprimento bem mais extenso. E assim, essa geometria eu também não tirei do nada, né? Eu tinha aqui consulta procurando na internet para ver ferramentas de corte, e eu vi que pelo menos o pessoal da Sandvik consegue fazer essas lâminas para fazer separação em procedimento de torneamento, que consegue descer até 80 milímetros de raio, né? Se eles conseguem 80, não tem problema eu criar uma ferramenta de 60, né? Ainda está crível, ainda está real. Todo o restante da configuração está ok, então, a princípio, agora com essa ferramenta maior, a gente deve conseguir fazer o corte sem ter nenhum tipo de colisão, nem estragar a nossa peça. E pronto, conseguimos. Foi, voltou e não tem nada vermelho na simulação, quer dizer que não tem colisão. Portanto, agora sim eu estou satisfeito. Pronto, conseguimos criar toda a geometria da peça partindo do tarugo. E agora, como é que você cria o código G? Você vem aqui nessa parte da aba de cima, onde tem a simulação, você vai na opção do lado, que é o pós-processamento, e ele vai te abrir um programa de configuração em que você controla o que vai aparecer no seu código G, qual que vai ser o número do seu programa, que eu vou colocar 1030, qual que é a sua fonte de informações para pós-processamento, e detalhes como, as suas linhas elas crescem de uma em uma, de 5 em 5, qual que é a função que você está utilizando para configurar as retrações seguras. E nesse caso aqui, eu estou satisfeito usando a configuração que a gente puxou da Fanuc, já me pareceu algo familiar, então eu vou deixar esse aqui mesmo por enquanto, vocês vão ver que vai aparecer uma coisa interessante. E aqui tem a nossa listagem de operações. Todas elas já vieram pré-selecionadas. Se eu quisesse omitir uma das nossas operações de usinagem, eu poderia, mas não me interessa muito. Para mim, pode criar todas elas geral. Pronto. Aí aqui ele já me diz onde que você vai salvar esse código. Eu mandei salvar e, geramos o nosso código G. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês só de um pequeno detalhe, que é o fato de que a gente está configurando pelo pós-processamento da Fanuc, que ele vai fazer as contas em diâmetros, ao invés de em raios. Por isso que aparece esse X140 aqui. Ele diz respeito ao posicionamento da sua ferramenta no começo da primeira operação, que é a operação de faceamento. Se vocês vierem aqui na parte de edição e olharem para a nossa clearance, ela está em 70 milímetros. Ou seja, a ferramenta começa a 70 milímetros da nossa origem, olhando pelo eixo X. Só que ao invés de aparecer X70, está aparecendo X140 no código, porque ele está mostrando diâmetro ao invés de raio. Não acho que seja necessariamente problemático deixar desse jeito, mas se você não gostou disso e você quer que apareça em raio, você continua vindo aqui na parte de pós-processamento, só que agora você tem que modificar a configuração. Eu consigo ver aqui a configuração padrão, que vem disponibilizada pelo Fusion, que é de Fanuc Tuning. Eu posso exportar essa configuração para algum lugar qualquer no meu computador. Eu vou salvar aqui na parte de apresentação da disciplina, porque é onde a gente está, né? Fanuc original. Fanuc original. Exportei.
quer dizer que ele tem que aparecer aqui, né? E a gente consegue visualizar todo o procedimento de configuração. É aqui que tem como se fosse os parâmetros que o Fusion está utilizando para gerar o código G. E tem informações como, por exemplo, se você vai usar o seu X em diâmetro ou em raio. Especificamente essa linha aqui. Se você não gostou que apareceu X 140 e você quer que ele troque para X 70, basta você trocar essa escala de 2 para 1. E aí, ao invés de ser modo diâmetro, fica modo raio, né? Então, você pode salvar esse documento. Agora não é mais Fanuc original, é o Fanuc modificado. E eu posso, ainda no Fusion, importar, né, um documento. Se a gente vier aqui na parte de configuração local, ele importa. Eu vou dizer para ele onde é que a gente está. Está aqui na apresentação. Por que ele não está achando? Demônio. Era para estar, né? Não está. É porque esse aqui tá. Eu tenho que salvar ele como CPS. Jesus. Não seja por isso. Vocês me perdoem aqui, né? Configuração e formatação de arquivo é uma coisa meio chata. De novo, aquilo que eu já falei, mudar a escala para 1, isso já é suficiente. Aí você salva esse aqui. Pronto, agora está no formato certo. É que quando eu editei, ele salvou o negócio como, né, arquivo de texto, ao invés de ser como CPS. Pronto, agora sim. Agora, quando eu vier aqui na parte de importar, ele está aqui, Fanuc modificado. Então, percebam que eu fui lá na configuração e eu modifiquei um parâmetro específico do pós-processamento para que agora, usando essa configuração, ele gere um código diferenciado. E a única diferença é que ele vai começar a mostrar os códigos em raio ao invés de em diâmetro, o que é visualmente mais agradável para mim, faz bem para o meu coração. 1040. E olha o X70 aqui, ao invés de X140. Só isso. Então, pessoal, pronto. Acho que a gente conseguiu cobrir mais ou menos todo o processo de usinagem. Vocês viram toda a parametrização de cada uma delas. Com esse setup pronto, você consegue, inclusive, criar esse setup sheet, que é como se fosse um arquivo com uma versão resumida de tudo aquilo que você fez, dizendo qual que é o tamanho do tarugo, quais são as operações, o que está acontecendo, que ferramenta a gente usou. E isso é legal caso você queira ter uma folha técnica, né, mostrando detalhes dessas operações. E pronto, acho que acabou. É isso, pessoal. Muito obrigado. Tá, ok. Obrigado aí aos dois, né? Bem, então nós finalizamos as apresentações, né, de todos os seminários, né, previstos aí na disciplina, dos alunos que estão presentes. Sim, Davi. Diga. Professor, nós ficamos devendo o acabamento na nossa apresentação. Tá. Você quer apresentar? Gostaria, sim. Então tá, vamos lá, Davi. Há tempo aí. Okay, Pessoal, só um adendo antes da minha apresentar, que eu vou ter que sair com antecedência porque eu tenho uma consulta médica. Tudo bem? Tá, ok. Aí você como Depois você eu vou dividiu, ver a apresentação de novamente para ouvir os seus comentários. Ok. Eu vou estar acompanhando também no caminho com o celular. Com licença. Tá, podem iniciar então. Você está compartilhando ele? Sim. Ok. Aquele dia, né, nós não conseguimos realizar o acabamento diretamente por aqui, por essa opção de Rove Turn. Né, a gente criou duas geometrias, mas o professor indicou, né, ele disse que tinha como configurar diretamente, e nós conseguimos encontrar essa configuração, né, selecionando aqui dá para ver já o acabamento, né, o sobrematerial, na verdade, perdão. Né. O que
o que nós fizemos, né, nós mantivemos a mesma geometria, a mesma estratégia, o mesmo método, a mesma profundidade. A gente, na verdade, a gente só modificou esses parâmetros de corte. Aqui em Stock, né, nós temos Roof Stock e setamos esse constant em 1, né, que aí ele permite esse sobrematerial. Ok. Eu vou só gerar, né? Enfim. E logo após gerar, eu vou em Verify para simular em 3D Dynamic, né? Aí aqui eu setei na velocidade baixa para acompanhar e vou dar um play. Ok, ele gerou com sobrematerial, né? E aqui nós definimos o Finish Turn, né? O acabamento. É a mesma geometria, nós mantivemos. A estratégia nós modificamos para Finish All, que ele já identifica, né, o sobrematerial. O método nós também modificamos para Left Finish. E aqui em Cut Regions, a gente limitou, né, esse eixo axial, né, a gente definiu como esse limite de corte, então ele vai desde a origem até esse limite. Ok. Então, vou gerar. Novamente, simular. Era isso. Obrigado. Bem, só você que o outro ia apresentar também ou não? Ah, não, na verdade não. Era porque a gente só ficou pendente o acabamento, né? Então, decidi apresentar. Tá ok. Então, após a apresentação de hoje, nós finalizamos aí o ciclo de seminários, né? Existem algumas aulas ainda, eu vou fazer ainda a demonstração lá no laboratório, provavelmente vai ser gravada, né? Só tenho que ver o dia que eu vou fazer isso. E ainda tem um ou outro conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês, né, sobre as máquinas, que a gente não está tendo acesso presencial, mas tem alguns vídeos de semestres anteriores que eu apresento algumas características de programação com linguagens, né, que facilitam a programação das máquinas que nós temos no chão de fábrica, no caso do centro de usinagem, melhor dizendo, centro de torneamento Galaxy 15M, né, a máquina da ROM. Então, o CNC Fanuc, modelo 18ITA, ele tem algumas particularidades, né, que eles chamam de programação que facilita a vida do programador. Então, você tem uma série de funções parametrizadas que você consegue desenvolver ciclos de desbaste, ciclos de acabamento, ciclos de roscamento, ciclos de sangramento, de uma forma automatizada. Então, você parametriza, então, só para mostrar o conceito de como isso é concebido, né, pelos fabricantes, que implementam essas extensões do código G, não são funções padronizadas pela RS 274, né, pela ISO 69083, né, que são os padrões que definem o código G, a semântica, a estrutura, os modos de operação. Então, essas funções especiais de fabricante são agregadas ao CNC e algumas são pagas, né? Então, a gente tem alguns ciclos mais poderosos que custam 700, 900, $1.000 como um adicional, né, que o fabricante coloca no seu CNC. Bem, então nós finalizamos aí essas atividades.
com essas últimas aulas que depois eu vou disponibilizar para vocês. Então, nós continuamos tendo aula, né? Eu vou agendar. Bem, agora fica aberto aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre o trabalho final, sobre a análise de capabilidade e a elaboração para a entrega do trabalho final até a data definida no nosso calendário, né? Eu só vou compartilhar rapidinho aqui a minha tela, só para deixar registrado. Temos alguns alunos aqui que não entregaram o relatório da Fresa, né? Então, o Breno, não sei se já trancou ou não, se está disponível ou não. O Daniel, o Lucas de Souza, o Mike e o Rafael, né? Então, esses 5 alunos, provavelmente, vão trancar a disciplina, ou já trancaram. Então, eles não entregaram, não validaram o projeto da Fresa. Obviamente, eu não vou aceitar nenhum trabalho associado, porque as datas já foram vencidas e os seminários, muitos deles também não apresentaram. Então, eu recomendo fortemente, né, que tranquem até o último dia de aula, se não o fizeram ainda, que o façam, né, para não serem prejudicados. Bem, então, além disso, né, nós temos aí algumas atividades que estão ainda para serem desenvolvidas, que é o relatório e análise de capabilidade. Então, alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Se não tem nenhuma questão, nenhuma dúvida, né? Eu estou disponível aí para resolver qualquer problema que vocês tenham quando vocês forem elaborar o relatório, que é para entrega em novembro, salvo engano, né? Então, vamos ver aqui a data de entrega, só para a gente não perder as datas. Entrega do relatório final, dia 4 de novembro. Ok? Então, as próximas aulas, próxima quarta, e os próximos encontros que nós tivermos, né? Eu estou disponível aí para tirar qualquer dúvida. Como eu já falei, né? Não é necessário entregar nenhum documento, né? Acho que o Davi andou entregando alguma coisa, não olhei, né? Mas não é preciso, né? A entrega é a demonstração e o vídeo que nós gravamos, né? Então, vocês já Desculpa, fizeram... professor. Não, tudo bem. Mais um trabalho que você teve, mas eu havia salientado que essa data aqui era só para incluir, né, o início dos seminários, né? Para que a gente tivesse a lista de todos os seminários que estavam previstos, né? Okay? Nesta atividade. Bem, então, de qualquer forma, estou disponível aí para tirar qualquer dúvida que seja necessária. Ok? Eu vou agendar, vou depois disponibilizar para vocês o vídeo com a execução dos programas. Eu ia fazer algumas demonstrações, né? Mas estou com uma das máquinas, a bateria descarregou da máquina, né? Eu tenho que trocar essa bateria. Só que eu ainda não recebi o recurso para comprar as novas baterias, né? Então, normalmente eu fazia uma demonstração com um centro de torneamento. Então, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais o centro de torneamento podem olhar as aulas gravadas dos semestres anteriores. Esse semestre, infelizmente, o máximo que eu consigo é ligar a máquina e ligar o fluido de corte, né? Que ela está travada porque ela perdeu o zeramento, o referenciamento dela. E quando nós ligamos a máquina, o controlador solicita que façamos a troca das baterias, ou melhor, de uma das baterias, que armazena o zeramento, né? Que a máquina gera automaticamente quando a gente liga, né? Então, ela armazena a informação de onde ela estava quando foi desligada na última vez, né? Já que o encoder é incremental, normalmente a máquina exige que a gente
faça um novo setup, né, de zeramento do zero máquina para achar a posição X, Y, Z, ou no caso do centro de torneamento, a posição X, E e C. Então é necessário que a gente zere novamente a máquina, mas antes eu tenho que trocar a bateria, porque se eu zero do jeito como a máquina está atualmente, eu simplesmente desligo a máquina e ligo novamente e perco novamente o zeramento. E o zeramento é complexo, eu tenho que instalar um relógio comparador na máquina, tenho que reposicionar os eixos da máquina em posições de referência, achar a linha de centro com o relógio comparador. Então dá um bom trabalho, né? Achar o zero de um centro de torneamento, porque o zero em X é a linha de centro, né? Como a linha de centro não é alguma coisa física, ela é gerada em função do giro da placa, então eu tenho que achar esse zero do centro da placa, fixando um relógio comparador na placa, e com esse relógio comparador eu vou apalpar uma outra superfície de referência da máquina, que no caso é um porta-ferramenta do tipo torneamento interno. Então eu retiro, né, uma ferramenta que está fixada lá na máquina num porta-ferramenta de torneamento interno. Então, como é torneamento interno, a fixação vai ocorrer dentro de uma superfície cilíndrica, né, onde eu vou colocar, por exemplo, né, a minha ferramenta de furação ou uma outra ferramenta qualquer para fazer um torneamento interno ou um furo na peça. Então, com isso aí, eu tenho que achar esta posição da linha de centro em relação à posição deste porta-ferramenta, que tem um comprimento em X no diâmetro de 200 milímetros. Então, eu tenho que girar a placa, o relógio vai girar junto, e a pontinha do apalpador, do relógio comparador, ele vai tocar no furo interno, né, deste porta-ferramenta. Então, no momento que eu conseguir posicionar corretamente, né, e fazer com que eu zere o erro de excentricidade, ou seja, os dois elementos fiquem concêntricos, né, aí eu consigo definir para a máquina, fazendo algumas translações de coordenada e modificando este setup associado à direção X. E na direção Z é mais simples, né, já que tem um comprimento que é corporificado, né, e a referência é a superfície esquerda da minha placa. Então, eu pego uma régua, né, e meço 581 milímetros. Então, eu coloco a torre da ferramenta na sua face à distância de 581 milímetros. Aí eu faço esse zeramento e agora a máquina sabe onde é que ela está na posição Z. Então, é um procedimento demorado, né? Infelizmente, a máquina, todo ano eu tenho que trocar a bateria, normalmente em outubro, setembro, e infelizmente, devido à falta de recursos, aí eu não consegui ainda o recurso para fazer a troca. Bem, a gente vai ver também a Mini1000, né? Vou apresentar alguma coisa da Mini1000, alguma coisa associado à parte de medição, né, com dinamômetro piezoelétrico que nós temos para medição de força de usinagem. Enfim, então se der, eu faço uma pequena demonstração para vocês sobre esses aspectos associados a máquinas industriais, além da usinagem das máquinas didáticas, né, usando as máquinas didáticas do fresamento. Um aluno aí já me pediu aí para fazer uma peça para ele, né? Então não vou sortear, tá? Já que ele me deu a peça bruta, aí eu posso fazer a usinagem do fresamento. Se algum aluno quiser que eu faça a peça do torneamento,
faço uma de cada, né? Me disponibilize a vela, né, de 7 dias colorida, né? Deixa lá no laboratório. Caso contrário, eu vou sortear alguém aleatoriamente e vou ver se o programa cumpre as exigências para fazer a usinagem. Aí eu vou usar um dos tarugos que nós temos lá disponível, né, que são reciclados com a parafina que é fundida e o tarugo é moldado em um molde, né, que a gente tem lá no laboratório, né, para não ficar comprando aí os tarugos quando a gente precisa fazer alguma demonstração ou alguma usinagem mais simples, né, que não está associada diretamente a uma peça de aluno. Quando está associada a uma peça de aluno, o aluno adquire, né, o tarugo, né, da vela de 7 dias e leva no dia que ele for usinar a sua peça. Bem, então eu vou encerrando por aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou finalizar só relatando aí os seminários, né, que nós tivemos, né? Então, hoje nós tivemos aí uma única aplicação do Mastercam. Então, o Mastercam é provavelmente o software mais popular de CAD/CAM existente aí no mercado. Então, um software que tem muito recurso, ele tem muitas estratégias de usinagem, ele é bem intuitivo, né? Então é um software que é muito interessante como opção de sistema CAD/CAM, né? Obviamente você tem que ter um treinamento para conseguir usar todos os recursos que o software disponibiliza, porque ele guia o operador, né, o processista, em todas as fases de tomada de decisão. Então, ele tem uma boa interface de usuário e que facilita bastante o uso, né? E fica mais intuitivo. Então, tanto o Mastercam quanto o GIPSCAM, ele trabalha com a figura do plugin. Então, você pode instalar os plugins, que são DLLs, né? São bibliotecas, que tem uma série de recursos, tem uma API, né? E você consegue estender as funcionalidades do próprio ambiente Mastercam ou GIPSCAM. Então, o GIPSCAM é muito focado no mercado americano, o Mastercam é mais internacional, ele é utilizado em todo o mundo, e a grande característica desses dois ambientes de programação CAD/CAM é que eles estão inseridos no projeto STEP, STEP-NC, da ISO, né, o TC 185, sobre manufatura digital. Então, este contexto, né, de participação dentro desses editais, dentro deste consórcio do STEP, né? Então, tem aqui, eu estava vendo hoje, assistindo uma palestra sobre um encontro que está tendo essa semana, né? Que eles chamam de Direct Manufacturing para uma Digital Twin. Então, vou só mostrar aqui para vocês que eles citam justamente o Mastercam e o GIPSCAM, né, de forma explícita, porque existem plugins, né, que a gente instala dentro do Mastercam ou dentro do GIPSCAM, só achar a transparência aqui, onde você exporta arquivos no formato AP238. Deixa eu só ver. Aqui, ó, tá vendo? Estão vendo aí minha tela, né? Então, este formato, né, AP238, é exportado pelo Mastercam, pelo GIPSCAM, e também participa aí o Vericut, que a gente não demonstrou o Vericut esse semestre,
que é mais difícil a questão de licença, né? A demonstração sempre é mais difícil, e como nós não temos a parte presencial na UNB, vocês não podem nem, o grupo que fosse escolhido, né, com o VeriCut, não poderia nem utilizar o VeriCut que nós temos lá no laboratório, né? Enfim, então eu cortei o VeriCut, que é mais focado na otimização de código G, que alguns softwares que a gente viu aí de CAD/CAM também fazem a otimização, utilizando algumas estratégias, né, onde nós aumentamos o avanço bloco a bloco, usando uma estratégia de espessura de cavaco constante, né, força de usinagem constante. Então, nós temos aí uma série de opções, né, para se trabalhar com esse contexto. Aí, aqueles que tiverem mais curiosidade, né, podem frequentar esse site aqui, que eles deram uma atualizada, que é o site do AP238, né, esse protocolo que eu mencionei aqui para vocês, né, desse comitê da ISO, comitê que trabalha com as normas, né, STEP, que é a 10303, e o protocolo de aplicação 238, ok? Então, esses caras aqui se encontram, né, presencialmente e atualmente mais de forma remota. Eu participo desse grupo, né, então eu já fiz aqui estou eu, né, do lado direito aqui da tela, né, no encontro que nós fizemos no NIST, nos Estados Unidos, né, onde alguns modelos de informação estavam sendo validados, ok? Aí tem algumas amostras de dados disponíveis aqui, com os dados do AP238, né? E o software, né, que eu já mencionei para vocês, que trabalha com o AP238, é esse cara aqui, né? StepNC Machine, né? Vocês conseguem fazer o download dele, acho que eu já fiz algumas demonstrações aí para vocês anteriormente. Em versões anteriores, né, nós tínhamos uma licença, né, mas infelizmente as licenças são pagas, né, e a nossa licença caducou, então nós não tivemos mais atualização do StepNC Machine e utilizamos uma licença de 2011, 2012, que está bastante desatualizada, né? Então nós temos aqui, ó, o MT Connect, para fazer toda a parte de comunicação da máquina, né, dentro de um contexto de Digital Twin, com os demais sistemas, né, que vão analisar os dados que estão sendo publicados na máquina, e a gente está desenvolvendo atualmente um Digital Twin. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, um deles é esse aqui. Então essa máquina aqui é a nossa máquina Mini1000, né? Nós já tínhamos uma outra interface, que não era lá muito boa, em WebGL, que era do próprio StepTools, né? Aí nós fizemos essa nova interface, e agora nós estamos integrando essa interface digital, né, em WebGL, né, que seria o gêmeo digital, com a nossa máquina, usando justamente os protocolos MT Connect e MQTT. Então, dentro desse contexto, nós vamos publicar esses dados na nuvem, e a nuvem tem uma interface gráfica baseada em WebGL, que é justamente este cara aqui, um deles, né, onde nós vamos fazer uma animação para fazer a usinagem. Então, tem um modelo 3D da peça, vai ter um modelo da peça bruta, um modelo da peça acabada, um modelo da ferramenta, né, que vai ser colocada dentro desse fuso, e a máquina real vai publicar os dados via MT Connect, né, uma determinada URL, ou via MQTT, né, que é o outro protocolo para telemetria muito usado aí na internet das coisas industriais, né, desenvolvimento de soluções tipo Digital Twin para manufatura, e aí a máquina vai estar conectada com a máquina real, então nós vamos ter um gêmeo digital com todos os modelos, né, similares aos modelos, né, da peça bruta, da peça acabada,
a ferramenta, e tudo isso vai ser animado em função da movimentação da peça. Então, aqui é uma visão de monitoramento da máquina, né? De uma forma com um gêmeo digital, onde nós temos aqui, né, a virtualização da máquina, do ativo, né, e o monitoramento, né, e a outra forma de monitoramento que a gente tem também é baseada em uma visão de dashboard, né, de painéis de instrumentos, usando aí alguns recursos, deixa eu ver se tem algum aqui disponível, via Node-RED, né, vocês todos conhecem Node-RED, enfim. Então, nós temos aqui alguns modelos Node-RED, né? Então, tem o modelo da Minimil, né? Obviamente a Minimil aqui está desligada, né? Então a gente não vai monitorá-la, né? Mas nós podemos visualizar o dashboard. Se o fluxo aqui estiver rodando, né? Vou dar um restart dos fluxos aqui. Vamos ver se regenera aqui. Então, aí nós temos a possibilidade de ter também um contexto de internet das coisas industriais, né? Usando um dashboard para fazer. Deixa eu ver se eu ativo isso aqui de novo. Se recarrega. Que estava desligado, né? Então, isso aqui seria algumas telas de monitoramento, né? Eu vou receber os dados da minha Minimil e vou usar aqui uns nodes de publicação com dashboard, né? Dos dados que eu estou pegando da minha máquina, né? Usando o MQTT ou o MT Connect, ok? Então, nós temos aqui, né? Injetamos aqui, ele começa a pegar os dados dentro da estrutura do framework do nosso Digital Twin de dashboard, né? E essas coisas começam a se movimentar, ficam animadas, né? Enfim, eu acho que eu disponibilizei um vídeo, né, de um teste que foi feito quando a máquina é ligada. Tem um vídeo lá no conteúdo da disciplina. Bem, então aqueles que se interessarem por temas de pesquisas, né, como esse que eu estou relatando aqui, podem me procurar, né? Além da questão de retrofit, né, que eu já tinha proposto anteriormente, para o desenvolvimento futuro aí de projetos de iniciação científica ou projetos de conclusão de curso, ok? Bem, então por hoje, né, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. E até a próxima quarta, né, quando nós daremos prosseguimento aí a algum conteúdo complementar que eu vou disponibilizar para vocês, né, principalmente para tirar dúvidas, né? Eu não vou dar novos conteúdos, não vou fazer novas apresentações, a não ser aquelas que vocês quiserem tirar alguma dúvida, né, sobre alguns conteúdos que eu vou apresentar ainda associado à parte de programação, de programações que facilitam a vida do programador, por exemplo, do CNC da FANUC, que é a nossa máquina Galaxy 15M, que é o centro de torneamento. Ok? Bem, então, por hoje é só. Me despeço aí de vocês. Se não tiver nenhuma dúvida, eu encerro a aula nesse momento. Então, bom dia a todos aí. Se alguém quiser se manifestar, levanta o braço aí. Caso contrário, eu vou fechar aqui meu áudio e meu vídeo. Então, bom dia a todos aí. Bom dia, Bom dia, professor. então. Até quarta. Até mais, Bom dia, professor. professor. Até mais, professor. Bom dia.